e a gente tem um vídeo, olha, pasmem vocês, da Globo News, dizendo o que vocês vão ouvir agora. Vamos lá. No caso específico, ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, por um colegiado do Supremo, pelo fato de ter hackeado o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela e o hacker, o Delgatti. Esse personagem em si, a própria Zambelli, viraram um problema para o Bolsonaro, porque eles foram recebidos no Palácio do Alvorada antes desse hackeamento. E ele foi recebido no Palácio do Alvorada, levado por ela, pela Zambelli. E o grande temor em determinado momento é que ela pudesse acabar falando alguma coisa sobre esse episódio. Acabou não acontecendo, foi dada uma blindagem tímida à Zambelli, mas existia uma grande... Ela já tinha declarado que tinha sido abandonada, que sofria por causa disso, porque o bolsonarismo como um todo, não só o ex-presidente, os bolsonaristas culpam a Zambelli justamente pelo um movimento final de derrocada da candidatura, quando ela sai de arma em punho perseguindo um oposicionista. Então, eles ficam tentando explorar esse assunto, Satia, da forma que eu considero mais absurda possível, porque eu falei que eu acho muito bizarro as pessoas terem medo de se pronunciar a respeito, e ainda existe esse medo, que eu acho um negócio grotesco, porque quando seu PGR solicitar o congelamento dos bens, já tem uma galera da esquerda falando que, o pessoal do ICL, para variar, né? Falando que quem mandou Pix para Carla Zambelli está ajudando na atitude dela de se tornar uma foragida do sistema e está contribuindo, de uma certa forma, para uma ilegalidade. Eles estão fazendo, sabe qual ponte? A mesma ponte que eles estão fazendo entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Mandou Pix para Carla Zambelli, você agora vai começar a ficar com medo de ter a Polícia Federal na tua casa. Mas é uma coisa inacreditável, porque milhares de pessoas mandaram Pix para ela. Isso daí é uma coisa grotesca e absurda, Satia. Absurda, né? Manipulação total. Tem gente que doou R$1, pô. Como é que eu vou estar ajudando numa conspiração? Tem gente que ajudou, enfim, é inadmissível, é impossível. Você tentar caçar, procurar, buscar, intimidar, judicializar, prender, acusar de golpe pessoas que ajudaram uma outra pessoa, uma ajuda humanitária. O que eu estou vendo é uma ajuda humanitária. Carla Zambelli, que sofre de diversos processos, e que são processos jurídicos que tramitam na última instância. Logo, o custo operacional dessa defesa jurídica é um custo extremamente alto. Nós estamos falando de 500 mil, de 1 milhão para fazer defesa, além das multas que a pessoa recebe quando é condenada, que, na grande maioria das vezes, tendo em vista que existe aí diversas jurisprudências viciosas de condenar quem é de direita, faz com que as multas processuais sejam absurdas. E as vaquinhas que são feitas, essas correntes do bem que são feitas para acumular recursos financeiros, é justamente para ajudar a pagar essas multas processuais. Então não é para pessoa fugir, não é para pessoa ficar mais rica, não é nada disso. Ela mostra o extrato: eu devo 500 mil para a justiça, por favor, me ajudem, porque meu salário é 30 mil, eu não vou conseguir pagar. Então as pessoas se sensibilizam e vão lá pagar. Mesmo modus operandi que estão tentando fazer com o presidente Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que chega a ser mais bizarro, tá? É um pai que está ajudando o filho fora de um país. Isso não tem nada a ver com sustentação de golpe, com financiamento de atos antidemocráticos, enfim, narrativas e narrativas para tentar fugir do óbvio, tentar fugir daquilo que o povo brasileiro está interessado. O povo brasileiro está interessado em comida no prato, o povo brasileiro está interessado em justiça correta, o povo brasileiro está interessado em liberdade de expressão, em viver o país, em prosperar num país justo. O povo brasileiro está interessado em descobrir quais foram os atores corruptos do escândalo bilionário do INSS. É isso que as pessoas estão tentando descobrir. O povo quer viver a vida dele. Agora, vem trazendo essas narrativas de Carla Zambelli e tudo mais. Olha, a situação da Carla é uma situação muito ruim, é uma situação muito delicada, é mais uma que fez o correto em sair desse país. Fez o correto. Por quê? Presa 8 anos, 8 a 12 anos de condenação. Gente, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E outra, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né, vocês viram ontem o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com a soltura do MC Pose.
o fato da Carla Zambelli foi citado pelo MC Oruan. Olha o nível que chegou a coisa, né? Então, assim, aí agora ela vai se transformar vai entrar na lista da Interpol. Qual é o perigo que a Carla Zambelli oferece para a sociedade? Qual é o perigo? Qual é o iminente risco que a Carla Zambelli oferece para cidadãos brasileiros? Nenhum. Narrativa após narrativa. Por quê? Porque foi uma pessoa da direita extremamente bem votada no pleito eleitoral. Todo mundo sabe disso. Carla Zambelli é campeã de votos, é puxadora de voto para 2026. Eu sei que, ao que parece, muita gente fala assim, só fala em eleição, mas o que de fato essas pessoas querem, afinal de contas, quem era a Carla Zambelli antes de ser deputada federal? Não é demérito nenhum na profissão que ela fazia, o que ela era, mas ela ganhou evidência depois dos movimentos de ruas e depois pela sua candidatura, primeiro mandato, segundo mandato, campeã de votos. O que eles querem de fato? Querem suprimir a representatividade de direita e tirar a capacidade eleitoral da representatividade por viés políticos no Congresso Nacional da direita. E como é que eles fazem isso? Tirando alguém de 30 mil votos? Tirando alguém de 15 mil votos? Não, a Carla, que representa hoje milhões de votos, puxadora de voto, e que isso diretamente enfraquece aí a direita na representatividade no Congresso Nacional. É lamentável o que a gente está vivendo, é perseguição à direita, Marco Antônio. É uma perseguição implacável. Sté, você gostaria de falar sobre essa questão da Carla? É só reiterar isso que o Satya acabou de falar, que é uma perseguição implacável, realmente. E essa perseguição ela vai muito além, mas principalmente do cuidado que os nossos representantes precisam tomar. E eu não digo tomar cuidado no sentido de ter medo, tá? Eu digo de tomar cuidado no sentido de... não é nem da munição, não é nem essa a palavra, tá? Porque a verdade é que, independente de se façamos coisas certas ou coisas erradas, a esquerda sempre vai tentar tirar de volta, independente do modo. Mas de fazer essa formatação de uma boa assessoria para ter as ações concretas mais eficientes, né? Então, quando a gente vê assim... contratou o hacker, não contratou o hacker, é sempre tão difícil a gente conseguir saber as verdades de fato, porque a gente está com uma justiça tão enviesada que a gente não consegue ter as convicções que a gente precisava até para fazer uma formatação de opinião. Mas, de acordo com os indícios, imagina, o cara que foi responsável por conseguir soltar o Lula, de repente, simplesmente ia trabalhar direito para uma pessoa de direita, não faz sentido para mim, sabe? Então, é nesse sentido que eu digo que, às vezes, os nossos precisam ter um pouco mais de qualificação profissional para poder entender como ter resultados mais eficientes, né? Eu acho que é só essa a minha consideração sobre isso e realmente me solidarizar, falar que é um absurdo. É mais um dos absurdos, né? Que não importa o que se faça na República, mas de que lado você está. Você pode fazer todas as coisas da maneira correta, mas se você for de direita, você pode ter certeza que você vai ser perseguido uma hora ou outra hora. É isso que a gente está vivendo aqui. E é muito curioso que essa tática, né, que adotaram, ela representa uma morte civil, né? Eu volto a repetir, isso começa a acontecer com o Douglas, quando faliram ele, em literalidade, e hoje expandiram isso. Então, o que eles estão fazendo com a Carla e com o Jair Bolsonaro, com as multas, com a supressão financeira, você fazer a morte civil da pessoa. É China, tá? Desculpa, mas assim, eles estão fazendo uma réplica do modelo chinês. Logo, logo vem os créditos sociais aí, vamos sentar e esperar. Social score, créditos sociais. Satya, o seu crédito social tá baixo. Sabe por quê? Porque você, segundo os antirracistas, você não é negro de verdade. Eu sou um preto de alma branca. Preto de alma branca, ou como é que eles falam? Chamaram Holiday? Capitão do Mato. Capitão do Mato. Pô, olha só, na visão dos antirracistas aqui do Rio de Janeiro do Brasil, a minha cor é igual a da Esther. Você vê, ela é branquinha. Chega a ficar rosa, assim. Mas uma coisa que eles não sabem é que a gente é igual mesmo. Quem faz isso é aquela história. Você sabe que eu tenho uma representação que o Ministério Público fez para o Douglas, que o Ministério Público chamou o Douglas de Capitão do Mato? Eu não acredito. Esse ponto de absurdo, tá? Que loucura. E o cara não responde por processo administrativo disciplinar por conta disso, o promotor? CNMP
cagou, meu amigo, cagou. Então, por isso que eu tô falando, a gente precisa olhar com mais carinho para esses conselhos que são os sovietes, que são capazes de fazer algo. A verdade é que a gente deveria extinguir esses conselhos de tudo que é coisa, né? Mas, enquanto isso não é possível, a viabilidade para a extinção é você ocupar espaço, né? Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho para isso. Falando em espaço, tem o espaço da elite dos galãs das redes sociais e da internet brasileira. A gente tem aqui o nosso grande Dom Juan, o nosso conquistador das senhoras da direita brasileira. As tias do Zap ficam loucas com o Didi Red Pill. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Marcão. Bom dia, Satier. Bom dia, Esther. Uma satisfação estar aqui do lado de pessoas tão bacanas que eu admiro tanto, que fazem um trabalho político e jornalístico tão importante aqui para o nosso Brasil, se livrar das amarras dessa ditadura, né, cara? Que você está vendo aí, cada dia que passa, é um deputado indo, é um jornalista indo, daqui a pouco é um vereador indo, hein? Cuidado, hein? Eles estão com apetite, mas você entrou bem na hora certa. Você entrou na hora do Twilight Zone Brasil, na tela. Neste Brasil, a Carla Zambelli tem um mandado de prisão expedido e, vamos lá, por que a Carla Zambelli... porque ela bate de frente com o sistema, porque ela falou... Não tem nada a ver com crime de opinião, não tem nada a ver com isso. Ela aparentemente, tem que falar assim, supostamente teria contratado um hacker para invadir o sistema do TSE. Isso é crime, cara. E aí sai aqui, ó. Alexandre de Moraes determina a prisão preventiva de Carla Zambelli, além do bloqueio dos passaportes, redes sociais e o salário da deputada. O ministro do STF também pediu a inclusão do nome da Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol. E antes de eu te mostrar todo o resto, porque tem mais coisas aqui, tá? Bloquearam a rede social deles, tudo, eu vou mostrar até o depoimento dela. Eu sei que você que é bolsonarista já tá louco pra xingar o Alexandre de Moraes. Esse verme, esse ditador, eu odeio o Alexandre de Moraes, eu odeio o STF. Se odeia o Alexandre de Moraes, se odeia o STF, então toma essa notícia aqui pra você, tá? Porque não adianta você xingar o Alexandre de Moraes, ele tem cargo vitalício, ele tá cagando pra você. Agora, esse cara que tá pedindo o teu voto, né? Olha o que ele fez aqui, ó. Bolsonaro veta projeto que impõe prazo ao STF para julgar liminar. Isso aqui é o fim da decisão monocrática, tá? Isso aqui acaba com qualquer possibilidade de um ministro do STF dar uma liminar e já era, acabou. Não. Se ele der uma liminar, essa liminar ou ela cai, ou ela acaba, ou o plenário do STF, ou seja, a turma toda, tem que ir lá e pôr o nome junto. Tem que ir lá e sancionar o que esse cara tá fazendo. E aí ele fala o seguinte... No veto, Bolsonaro alegou que o projeto fere o princípio da segurança jurídica. E depois ele foi no Vilela, perguntaram para ele, e o veto? Eu não lembro disso, teve isso? Não lembro. Pegando uma questão aqui também do veto da decisão monocrática. Não acaba ressoando hoje isso? Eu não tô lembrado desse. Pode ser que eu tenha vetado, pode ser. Então você vai me falar que eu agora tenho que xingar o Alexandre de Moraes e apoiar o Bolsonaro? Desculpa, cara. Desculpa. E pra você que acha que o bolsonarista ainda é a favor de liberdade de expressão, tá? Que não é o caso aqui, tá? Carla Zambelli não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso aqui é outra coisa. É ela ter contratado um hacker pra invadir o TSE. Mas pra você que não é liberdade de expressão, dá uma olhada nessa notícia aqui. É sempre bom lembrar, tá? Isso aqui é março de 22. Ministério manda a Netflix tirar filme do Danilo Gentili do ar. A pasta determinou multa de 50 mil após bolsonaristas acusarem a produção, que é de 2017, de apologia à pedofilia. Lembra que até o Paulo Cogos foi falar, o filme do Gentili tem apologia. Ai, cara, é muito difícil, né, cara? É muito difícil, bicho. É muito difícil. Neste cenário, né, vamos reagir, né, a guerreira, cara, Zambelli, que tá aqui, ó, o Gustavo Gayer, né, o lutador, né, o cara que quer viajar com teu dinheiro pra lá e pra cá, né, minha irrestrita solidariedade a essa verdadeira guerreira Carla Zambelli, a mulher mais votada, né, continuamos aqui lutando, né, e aí ela vai falar aqui, vamos ver, ó. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu tô fora do Brasil, já faz alguns dias, eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também, ele pediu uma licença, né, não remunerada. Carla, você não para de pagar pau pros caras que te chutaram na sarjeta, meu.
Não, porque Eduardo também fez isso. Você ainda vai continuar puxando o saco de uma família Bolsonaro que te abandonou, meu. Que humilhante, cara. Vamos lá. Remunerada, então eu passo a não receber mais salário e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa. Eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é... Só uma coisa. Ela foi pra Flórida, tá? Aí ela até acho que encontrou o Paulo Figueiredo lá, se não me engano, tal. Até a galera ficou, achamos a Carla Zambelli, tal, lá. Aí veio o pedido da Interpol e ela foi, se não me engano, agora pra Itália, porque na Itália, como ela é cidadã italiana, né? Aí é diferente. Um abandono do país não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir. É poder continuar falando o que eu quero falar. É voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. Cara, você tá se reinventando como? Você continua pagando pau pro Bolsonaro. Você continua passando pano pro cara que acabou com a nossa luta contra os abusos do STF. Você não tá se reinventando. Você tá fazendo justamente o contrário. Você tá fazendo mais do mesmo. Certo que o GeoPass, coordenados para a polícia prender ela em flagrante e tal, né? E aí, porque ela postou esse vídeo e a galera foi lá e achou que ela tava na Flórida. E aí ela tá saindo, né? Foi pra Itália. E aí é o seguinte, cara. Sai aqui, né? Que o Alexandre de Moraes manda bloquear o Instagram do filho adolescente da Carla Zambelli e mais. Mandou, inclusive, bloquear também as redes sociais da mãe dela, sob multa diária de R$100 mil. E mais uma vez, você achou isso errado? Você é contra isso? Quando o Bolsonaro vetou a lei que acabava com esse tipo de decisão, nós denunciamos. O Bolsonaro é um traidor. O que vocês todos fizeram? Passaram pano pra ele. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que apoiar o Bolsonaro contra o STF? Não, cara. Eu não consigo ser tão burro assim, desculpa. Né? E aí, meu irmão, você vê que nesse país as coisas são, né? Sabe quem tirou sarro dela? O Oruan, mano. Dá uma olhada nisso aqui, olha isso aqui. Eu acho que eu vou fugir de Europa, igual a Carla Zambelli. É impressionante como aqui é tudo errado, cara. Aqui é tudo errado. Eu vejo o Oruan tirando sarro da mulher que foi presa, sendo que ele é do Comando Vermelho. Como que pode isso? Aí eu vejo um abuso do STF, que eu acho um absurdo, né, as coisas que eles estão fazendo. Então, vamos lutar contra ele. Não, mas não adianta, porque o cara que disse que ia lutar traiu todos nós. E aí a mulher que está sendo presa, o cara que traiu todos nós, traiu ela também, chutou ela na sarjeta e ela continua apoiando o cara. Tem como eu ser contra todos? Tem como eu ser contra o que o Oruan tá fazendo, tem como eu ser contra o que o Alexandre de Moraes está fazendo, tem como eu ser contra o que a Carla Zambelli está fazendo, tem como eu ser contra o que o Lula está fazendo, tem como eu ser contra o que o Bolsonaro está fazendo. É muito difícil, né, cara? Então olha só que limbo que eu tô aqui. Eu sou contra o MC Poço do Rodo, eu sou contra o Oruan, eu sou contra o que o Alexandre de Moraes está fazendo, eu sou contra o que o Ricardo Lewandowski está fazendo, eu sou contra o Lula, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou contra a Carla Zambelli, eu sou... Cara, quanto lixo tem no Brasil, bicho. Como é difícil, cara. Como é difícil, né? E aí tem um trechinho aqui. Minha intenção era ficar no Brasil, mas eu percebo que nós não temos mais justiça no nosso país. Então vim para fora do Brasil, como fui diversas vezes. Esse ano mesmo, há um mês e pouco atrás, estive na Coreia, já estive nos Estados Unidos. Depois que meu passaporte foi apreendido, já estive em Israel, porque eu tenho cidadania italiana e nunca escondi. Se eu tivesse alguma intenção, eu teria escondido esse passaporte e usado para um momento de fuga, então. Mas não é o caso. Eu não tinha proibição de sair do país. Alexandre de Moraes, quando tomou meu passaporte, inclusive irregularmente, porque eu sou uma autoridade, tenho imunidade, e o passaporte era diplomático. Ele mandou tomar o passaporte e é tão ilegítimo que sequer ele tinha me proibido de sair do país. Tanto é que todo mundo sabe que eu estive aqui em janeiro na posse do Donald Trump. E meu passaporte foi apreendido em 2023, faz 2 anos. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã. E aí, para finalizar, cara, te mostrar aqui
como essa gente é canalha, tá? Vou te mostrar um trechinho de uma live do Alan dos Santos com o... Até esqueci o nome daquele outro... Com o Lacombe, né? O que se tornou esse cara, né, meu? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal jornalista, vai ser o seu portal blogueiro, vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a... Pausa aí. Pois é, Danilo, eu falei isso pra você. Eu expliquei isso. Que eu pretensão, comentei, cara. Lacombe, como eu conheci o Danilo. Que pretensão, cara. Que pretensão. Não, eu que expliquei isso aí pro Danilo Gentili. É você, né? Tá bom, vamos ver. Danilo. Eu não vou dizer o nome das pessoas envolvidas, porque até hoje nós somos muito amigos. Algumas pessoas próximas a ele tinham falado do nosso trabalho. O Danilo Gentili gravou um vídeo pro Terça. Ele nos convidou pra ir lá no The Noite. Foi eu que fiz a ponte pro Dom Bertrand ser entrevistado no The Noite. Tá? Eu que fiz a ponte. Participei também uma vez do programa. Foi eu que fiz a ponte pra que fosse falado lá sobre o filme Jardim das Aflições, Josias e tal. A galera que amava, ou ama até hoje, né? O pessoal que trabalha com o Danilo, tem um pessoal que é fera. Vocês amavam, mano. Você é demais, cara. Você é um baita articulador, viu, Alan dos Santos? Você é foda mesmo, mano. É o Roger, galera do Traje. Não adianta nem eu ficar fazendo minha boca aqui. Enfim, galera do Traje, eu sou fãzaço deles, amo de montão. Todo mundo ali. Pode, é muito sangue bom. Fui levado, fui lá no estúdio da SBT, conversei com o pessoal, gostamos. Danilo Gentili gravou um vídeo pro Terça Livre, dando apoio. Isso foi 2015, alguma coisa assim, 15, 16, não me lembro. Cara, a gente tocava altas conversas. Do nada, o Bolsonaro foi eleito. Ele, inclusive, fez aquela cena do funeral do PT, lembra? Com o Felipe Martins, cara. Felipe Martins. Danilo tava ali. Opa, Bolsonaro presidente, porra, graças a Deus. Beleza, ele tinha a divergência dele lá com o Bolsonaro. Após toda a campanha de difamação do Estadão, do Felipe Moura Brasil e esse pessoalzinho, aquele incompetente que tá na CNN e que brigou com né? Qual é o nome dele? Alexandre Borges. Todo esse pessoal fez a cabeça do Danilo e cooptou o Danilo. E o Danilo do nada... Todo esse pessoal fez a cabeça do Danilo. O Danilo não pensa por si só. Né? Ele não consegue enxergar que o Bolsonaro é um traidor, né? Fizeram a cabeça dele, né? Vai. Do nada virou a chave e apertou o foda-se. Queria que todo mundo se ferrasse. Todo mundo. Aí se juntou com o Nando Moura, MBL e tal. E aí ele virou esse bosta que é hoje. Essa frase que ele falou ali, eu disse isso pra ele. Eu falei, cara, senão ele ficar brincando aqui amanhã, eles vão fechar o jornal. E é exatamente isso que tá acontecendo. O Danilo, na maior cara dura, ele tá repetindo algo que eu falei pra ele e ele zombou. É muita autoestima, né? E a galera acredita. Deve ter umas tiazonas. O Alan dos Santos que falou isso aí. Só pra lembrar pra você, tá? O caso do Danilo Gentili, cara. Isso aqui é o seguinte, cara. Quem é que não lembra isso aqui? Né? Se não me engano, é aqui, ó. Isso aqui é de 2017. Notificado por deputado, Danilo Gentili rasga o documento, passa no saco e devolve pra... Ele ficou condenado à prisão por causa disso, cara. Muito antes de Bolsonaro ser eleito, cara. Nossa, cara, ninguém vai conferir nada, né? As tiazonas Bolsonaro... o Lacombe... Não, ele é de credibilidade, hein?